Olá, curiosos e curiosas. Sou Heitor, seu apresentador do canal Descubra Agora. As atrações turísticas mais populares de São Francisco atualmente são uma grande ponte vermelha e uma prisão abandonada. Mas, antes de ser um tour de $60 para toda a família, Alcatraz era uma prisão federal de segurança máxima que abrigava muitos homens perigosos, e sim, apenas homens. Hoje, vamos explorar como era ser um prisioneiro em Alcatraz. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal Descubra Agora e nos diga qual famoso marco histórico você gostaria de saber mais. Descubra agora. Alcatraz. Alcatraz tinha uma ocupação máxima rigorosa para suas celas, com apenas um prisioneiro por cela. Alcatraz geralmente mantinha uma capacidade de 330 homens, o que significava celas individuais, garantindo segurança e privacidade. Isso resultou em Alcatraz sendo o tipo de paraíso prisional para alguns prisioneiros federais, que solicitavam este ponto quente, com comida, e local para dormir para suas estadias obrigatórias. As celas eram divididas em blocos, com os blocos B e C abrigando 336 celas medindo confortáveis 1,5 m por 3 metros, aproximadamente. O bloco de celas A era o verdadeiro reparador dos blocos. Uma fileira de celas em ruínas com tanto potencial desbloqueado, este bloco não era usado para abrigar presos por qualquer período significativo. O bloco D era reservado para aqueles enviados à solitária. E, embora essas celas fossem maiores do que as celas típicas, os prisioneiros eram forçados a passar 24 horas por dia nesse espaço, com uma exceção semanal para passar algum tempo no pátio de recreação. A solitária podia durar de alguns dias a várias semanas. E, como um ex-prisioneiro de Quinlan disse, um dia no buraco era como uma eternidade. Os prisioneiros em Alcatraz tinham direito a apenas 4 coisas garantidas: comida, roupas, abrigo e cuidados médicos, enquanto outros privilégios, como acesso à biblioteca, eram conquistados. Quando um prisioneiro chegava a Alcatraz, usando o uniforme padrão da prisão, eles eram levados para o banho. No vestiário, eles também eram revistados e passavam por exames médicos superficiais. Os residentes de Alcatraz recebiam 3 refeições por dia, um teto sobre suas cabeças do qual legalmente não podiam sair e acesso a cuidados hospitalares, se precisassem. O hospital de Alcatraz também oferecia serviços dentários e psiquiátricos. Até os anos 1950, havia um médico residente. Mas, devido a cortes no orçamento, a posição foi eliminada e passaram a ter médicos contratados. O hospital também se tornou o lar permanente para os prisioneiros muito doentes, com alguns até cumprindo grandes partes de suas sentenças na enfermaria. O pássaro de Alcatraz, Robert Stroh, passou 11 de seus 17 anos no hospital devido a uma infecção renal e à necessidade de ser isolado das pessoas por ser perigoso. A biblioteca de Alcatraz tinha pilhas e pilhas de livros para os prisioneiros lerem, caso conquistassem o privilégio de fazê-lo, um privilégio que também poderia ser retirado por mau comportamento. Os prisioneiros não podiam visitar a biblioteca. Em vez disso, todas as manhãs, aqueles com privilégios preenchiam um cartão solicitando itens que podiam encontrar em um catálogo. Esses itens, sejam livros, revistas e afins, eram entregues em suas celas com todo o conteúdo relacionado ao crime que cometeu, removido antecipadamente. Como a leitura era uma das poucas atividades de lazer que os prisioneiros podiam esperar, alguns aproveitavam ao máximo o que a biblioteca tinha a oferecer, usando a oportunidade para estudar direito, aprender outras línguas ou fazer cursos por correspondência oferecidos pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Outros empreendimentos de lazer que os prisioneiros podiam ganhar com bom comportamento incluíam atividades recreativas, como xadrez ou softball, além de visitas com familiares e trabalho. Nos anos 1950, os prisioneiros receberam fones de ouvido para ouvir rádio e assistir a filmes no auditório. Assim como com os privilégios da biblioteca, qualquer um desses poderia ser retirado se o prisioneiro saísse da linha. A banda de Alcatraz, maravilhosamente chamada de rock islandês, era composta por prisioneiros que conquistaram o direito de tocar. Embora houvesse uma rotatividade de membros ao longo dos anos, as posições na banda eram muito cobiçadas. Até o próprio Al Capone implorou para ser admitido, o que eventualmente foi. Capone escreveu para seu filho que aprendeu a tocar guitarra tenor, banjo tenor e estava aprendendo a tocar mandola, eventualmente aprendendo a tocar mais de 500 músicas.
A própria banda era, segundo o ex-guarda George Gregory, apenas um pouco acima de uma banda de quarta ou quinta série, mas fazia maravilhas pela autoestima deles. A banda tocava em feriados no refeitório, com apresentações aos domingos e eventos especiais. As celas em Alcatraz eram bastante pequenas e não ofereciam muito, de apenas uma cama, uma pia e um vaso sanitário. Quando o futuro crítico do Yelp Cara Bem Mal, Jim Quinlan, chegou a Alcatraz, ele observou que seus novos aposentos eram bem inferiores, notando que tudo o que viu foi uma cama de aço, um colchão de palha e um travesseiro sujo e cheio de caroços. Ele também observou que o vaso sanitário não tinha assento e a pia tinha apenas uma torneira, que era apenas para água fria. Os prisioneiros não podiam trazer itens de fora. E Alcatraz não tinha exatamente uma loja de presentes ainda, então os confortos eram escassos. No entanto, após as regulamentações da prisão nos anos 1950, eles podiam comprar certos itens, incluindo livros didáticos, cursos por correspondência, instrumentos musicais ou assinaturas de revistas. O primeiro diretor de Alcatraz, James A. Johnston, era um cara bem rigoroso, instituindo uma regra de silêncio na prisão que durou até 1937, basicamente mantendo todos esses prisioneiros em silêncio sob seu olhar atento. Sob a regra de Johnston, os prisioneiros só podiam falar durante as refeições ou no horário de recreação. No entanto, Johnston se importava muito menos com o hábito de fumar, permitindo que os prisioneiros fumassem até 3 maços de cigarros por semana, o que significava que fumar era mais comum do que falar em Alcatraz. Para contornar suas regras, os prisioneiros se comunicavam através de canos entre as celas, como telefones de lata. A regra foi eventualmente levantada porque era difícil de impor e completamente cruel. A regra dourada do silêncio permaneceu, no entanto, para aqueles prisioneiros problemáticos trancados na solitária, que nosso reclamante residente de Alcatraz, Quinlan, descreveu como o silêncio total e escuridão ou como seus únicos companheiros constantes durante as 24 horas dos 19 dias que ele passou no buraco. Os cidadãos encarcerados de Alcatraz eram servidos com 3 refeições por dia, e café da manhã às 6h45 da manhã, almoço às 11h40 e jantar às 4h25 da tarde. Mas a comida era supostamente a melhor servida no sistema prisional federal. Os cozinheiros de Alcatraz se orgulhavam do que serviam a seus colegas prisioneiros, com alguns até vindo de origens culinárias. Como o ex-prisioneiro Brian Conway lembrou em 1938, a comida em Alcatraz é muito melhor do que a comida usual da prisão. Tendo carne, feijão, café, pão e aipo, chile, tomates e maçãs com chá quente. Segundo um menu de 1946, as refeições incluíam frutas cozidas, cereal, leite, pão e café para o café da manhã. E o almoço, sendo a maior refeição do dia, incluía sopa e carne, como ombro de porco assado ou torta de carne. O jantar poderia incluir sobras desses almoços extravagantes dignos de um rei e até sobremesas, como torta de maçã ou bolo de cogelo. Como a maioria de nós apenas tentando passar o dia, o trabalho se tornou a melhor maneira para os prisioneiros passarem o tempo nesta prisão federal. Prisioneiros que não estavam na solitária podiam trabalhar em uma variedade de empregos na lavanderia, cozinha ou nos cais. Os prisioneiros marchavam para seus empregos após o café da manhã e ganhavam impressionantes 5 a 12 centavos por hora. Trabalhos industriais, como a lavanderia ou a marcenaria, permitiam aos prisioneiros deduzir 2 dias de sua sentença por cada mês trabalhado durante o primeiro ano, aumentando para 4 dias do segundo ao 4º ano e, finalmente, 5 dias por mês a partir do 5º ano. Os prisioneiros de Alcatraz eram contados várias vezes ao dia para mantê-los contabilizados. O prisioneiro Brian Conway notou que o sino era o sinal para a contagem dos prisioneiros, um negócio muito sério. Ele acreditava que era feito a cada 30 minutos. Na realidade, era mais como 13 vezes ao dia, muito menos do que a cada 30 minutos. Os prisioneiros se alinhavam fora de suas celas e eram contados logo de manhã, a caminho do café da manhã, no refeitório, e novamente após comer, antes de ir para o trabalho, onde eram contados mais uma vez. Os prisioneiros também eram contados antes do almoço, depois do almoço em suas celas, uma vez à tarde, antes do jantar, após o jantar em suas celas, e algumas vezes após o toque de recolher às 21h30.
Quando Brian Conway chegou a Alcatraz, ele foi apresentado ao Caixa de Dedo Duro, um detector de metais usado para revistar prisioneiros em busca de contrabando, que funcionava bem demais. Ele lembrava que a caixa de dedo duro disparava o alarme em todos os homens que vinham da lavanderia, e, após uma busca rigorosa, descobriu-se que a caixa estava detectando as fivelas de metal dos sapatos dos homens. Alguns dias depois, no entanto, a caixa de dedo duro permaneceu alarmantemente silenciosa enquanto 2 homens carregavam facas em seus bolsos. A caixa de dedo duro era um dos 3 detectores de metal na prisão, pelos quais tanto visitantes quanto prisioneiros tinham que passar, incluindo um momento embaraçoso com a mãe de Al Capone, quando as barras de metal em seu espartilho faziam o detector disparar, forçando Mama Capone a se despir. Como grande parte da vida dentro de Alcatraz era um privilégio conquistado e não um direito, os prisioneiros eram limitados em sua correspondência com o mundo exterior e submetidos ao julgamento das autoridades prisionais. Enquanto prisioneiros em confinamento solitário não podiam receber cartas, prisioneiros bem comportados podiam enviar e receber cartas, que eram reguladas e monitoradas, o que não era um problema, pois, como Brian Conway notou, as cartas eram para de parentes consanguíneos. Somente no Dia das Mães os prisioneiros podiam escrever para suas queridas mães. E elas deveriam ter respondido. Mas essa correspondência também precisava ser aprovada pelas autoridades prisionais. As notas manuscritas eram reescritas à máquina e uma cópia era entregue ao prisioneiro. As visitas também eram fortemente regulamentadas, como se poderia imaginar, com prisioneiros solicitando permissão para um visitante somente após conquistarem o direito à visitação. Os prisioneiros tinham direito a uma visita de 90 minutos por mês de um parente consanguíneo ou esposa, onde conversavam por um telefone através de uma pequena janela de vidro. A conversa era rigorosamente monitorada, e qualquer menção a outros prisioneiros encerrava a visita imediatamente. Como retratado com precisão no clássico de 1979 O Fuga de Alcatraz, escapar da rocha era quase impossível. Isso não impediu 14 tentativas diferentes de fuga durante a existência da prisão, envolvendo 36 prisioneiros. Considerando que o número total de prisioneiros ao longo do tempo foi de 1.545 homens, um tamanho de amostra bem pequeno, os esforços para escapar de Alcatraz tinham que ser ousados, já que deixar a ilha era extremamente perigoso sem um barco. Joe Bavers tentou escalar uma cerca, mas foi baleado e morreu devido aos ferimentos. No ano seguinte, Theodore Cole e Ralph Roy escaparam e tentaram nadar até São Francisco, mas foram pegos em uma tempestade e desapareceram no mar, nunca sendo encontrados. Tentativas de fuga mal-sucedidas ocorreram novamente em 1938, 1939, 1941 e 1943. Em 1945, John Gilles ficou esperto, reunindo um uniforme do exército aos poucos enquanto trabalhava na lavanderia. Finalmente, era a hora de John Gilles brilhar ao vestir seu traje improvisado e chegar até a Ilha dos Anjos antes de ser capturado e enviado de volta para a prisão. No ano seguinte, ocorreu a Batalha de Alcatraz, que foi tão divertida quanto parece. 6 prisioneiros dominaram os guardas e roubaram suas armas, apenas para descobrir que ninguém tinha a chave para o pátio de recreação. Em um movimento de puro pânico, eles iniciaram um motim. Tiros foram trocados entre os prisioneiros e os guardas. A batalha durou 2 dias completos, resultando na morte de 3 prisioneiros e 2 guardas. Alguns prisioneiros tentaram nadar para longe de Alcatraz, mas ninguém chegou à costa, e alguns corpos nunca foram encontrados. Em 1962, Frank Maurice e os irmãos Anglin, John e Clarence, desapareceram de suas celas e nunca mais foram vistos ou ouvidos novamente. Esse ato de desaparecimento de 3 criminosos em uma prisão federal inspiraria mais tarde o mencionado filme O Fuga de Alcatraz. A teoria predominante é que o trio deslizou pelos canos de esgoto após escaparem por buracos ampliados nas aberturas de ventilação de suas celas e tentaram nadar para a segurança. Supõe-se que morreram no processo de nadar até a costa, mas quem sabe? Nosso velho amigo Brian Conway alegou que a monotonia e a disciplina rígida desta penitenciária levaram 14 dos 317 prisioneiros à insanidade violenta durante o último ano de sua sentença, com vários outros ficando um pouco loucos. Os médicos em Alcatraz às vezes acusavam os prisioneiros de fingirem doenças mentais para ganhar alguma vantagem.
O prisioneiro Joe Bavers foi admitido em Alcatraz em 1934 e, após se recusar a trabalhar, foi jogado na solitária. Ele atacou 2 guardas 2 vezes. Este ataque de raiva foi inexplicavelmente diagnosticado como epilepsia até alguns meses depois, quando um psiquiatra disse que poderia haver razão para acreditar que ele era realmente psicótico, embora o mesmo psiquiatra tenha advertido que ele poderia estar tentando nos induzir a acreditar que era louco. Então, o que você acha de Alcatraz? Deixe nos comentários abaixo o que mais gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal Descubra Agora para mais histórias incríveis de lugares históricos e muito mais. Até a próxima, curiosos e curiosas!